Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhoras senadoras, senhores senadores. Desde que eleito, e aqui cheguei em 1991, pela primeira vez, já apresentei proposição no sentido de que o senador suplente fosse também eleito diretamente pelo povo. E gostaria aqui de hoje persuadir, inclusive, os queridos senadores José Sarney, Luiz Henrique, Francisco Dornelles, que apresentaram essa proposta, que foi aceita pelo relator senador Luiz Henrique, e quero transmitir a vossas excelências que eu estou de acordo com a proposta do senador José Sarney de diminuir de 2 para 1 os suplentes, de que não seja mais possível que o cônjuge ou parente consanguíneo até o 2º grau que possa ser suplente. Mas o que eu gostaria de persuadi-los é sobre a eleição direta pelo povo daquele que será o suplente. Ora, tendo sido arquivada a proposta que eu havia apresentado em 91, depois em 95, em julho de 2007, há 6 anos, apresentei a PEC 55 de 2007 para alterar o capítulo 46 do texto constitucional para possibilitar que o suplente de senador seja escolhido pelo voto direto do eleitorado. Cada senador será eleito com 2 suplentes, se continuasse, mas pela proposta que acredito será aqui aprovada, cada senador será eleito com 1 suplente, também eleito pelo voto direto, podendo cada partido ou coligação partidária apresentar até 3 candidatos a suplente do senador. Ocorre que, mesmo após as grandes manifestações populares e o clamor das ruas, que pede mais transparência no trato da coisa pública, maior participação do povo nas decisões políticas, esta proposta, que democratiza a eleição do suplente, tem encontrado por parte de alguns senadores alguma resistência para a sua aprovação. Mas avalio que, uma vez compreendendo bem o sentido do que está ocorrendo no país, como é que o povo não quer mudanças apenas parciais, paliativas, para dar algumas respostas imediatas às manifestações da população. A população quer, de fato, mudança de estrutura, de postura política, de tudo que não respeita a grandiosidade de nosso povo, a luta pela democracia e a luta de cada brasileiro por um dia melhor. A figura do suplente, que é parente direto, cônjuge, filho, irmão, neto e assim por diante, do candidato titular ao cargo de senador, e assim também, por vezes, de seus financiadores de campanha, precisa ser extinta. E a proposta do senador já elimina toda a parte relativa aos parentes. A PEC 55 de 2007, que eu apresento, precisa ser considerada e apreciada em conjunto com a PEC 37 do senador Sarney. Ela tem pontos positivos, como a redução de 2 para 1 senador, bem como a proibição da eleição de suplente, cônjuge, parente consanguíneo, titular até 2º grau. Mas continua a possibilidade de se escolher, por exemplo, aquele que é o financiador de campanha, sem muitas vezes qualquer identificação maior com o Estado ou com a população que irá representar.
E isso pode ser facilmente corrigido se o plenário do Senado considerar a proposta de eleição direta para os suplentes. Estou aberto à discussão. Não defendo que a PEC 55 seja aprovada como está em toto, mas entendo ser imperioso que a eleição para suplente seja realizada de forma democrática, direta. Vamos somar as boas ideias das duas propostas para o bem de nossos estados e da democracia brasileira. O eleitor, a pessoa que está sendo representada pelo senador ou por seu suplente, deve ter o direito de escolher quem será o seu representante. Não se concebe que, após tudo que está acontecendo no Brasil, o Senado queira aprovar uma PEC mantendo um suplente para cada senador sem que este receba sequer um voto. É o voto direto que dá representatividade ao parlamentar. Como o próprio senador Luiz Henrique notou e reconheceu na sua exposição, o Senado tem a obrigação de permitir que o eleitor escolha o seu senador e o seu suplente. Ainda ontem, o senador Dornelles mencionou que não estaria de acordo um senador e por fora um suplente. Extremamente detalhista. Ora, a minha proposta propõe que a chapa para o Senado seja composta de um candidato a senador e 2 ou 3 candidatos a suplente. O eleitorado é que escolherá qual a pessoa que será o suplente do senador. É uma questão de representatividade e é importante que a população de um estado se sinta representada pelo senador, seja ele titular ou suplente. Tem razão, porém, o senador Francisco Dornelles, quando Vossa Excelência disse ontem que, quem sabe, se o suplente seja o deputado mais votado do Estado, isso pode não haver afinidade política entre o senador eleito e o deputado mais votado. Pode ser até de partidos antagônicos, mencionou Vossa Excelência. Mas, no caso da minha proposta, senador Dornelles, isso não ocorre. Volto a frisar, a chapa que é apresentada aos eleitores tem um candidato a senador e 2 ou 3 candidatos ao Senado para suplente, para ser escolhido dentre estes um. Ora, há pouco conversava com o senador Antônio Carlos Rodrigues, que me autorizou de dizer que ele considera que seria muito adequado, por exemplo, que quando foi da eleição da senadora Marta Suplicy, pudesse haver por exemplo, a escolha entre o Antônio Carlos Rodrigues, que inclusive tem 6 mandatos eleitos como vereador, tem muita representatividade, e Paulo Frateschi, que foi deputado estadual pelo PT, que foi presidente estadual do PT. Ele era o primeiro suplente, Paulo Frateschi o segundo, mas teria sido ótimo se os eleitores tivessem escolhido qual seria o primeiro suplente e qual seria o segundo. No caso de haver um só, como na proposta do senador José Sarney, então Antônio Carlos Rodrigues, se tivesse sido eleito pela maioria dos eleitores, ele ficaria o primeiro suplente. E eu gostaria aqui de perguntar a cada um dos 16 suplentes de senadores, como Ana Rita Esgário, Aníbal Diniz, Antônio Carlos Rodrigues, Ataíde de Oliveira, Cacildo João Maldaner, Clésio Soares de Andrade, Círio Miranda Gifford Júnior, Eduardo Benedito Lopes, Garibaldi Alves, Jorge Afonso Argelo, Edson Lobão Filho, Paulo Roberto Davim, Rubem Figueiró de Oliveira, Sérgio de Souza, Wilder Pedro de Moraes, José Perrella de Oliveira Costa, com quem tenho tido e com todos
uma relação de respeito, de construção mútua, mas eu certamente lhes pergunto, não se sentiriam muito melhores se tivessem sido também eleitos diretamente pela população e escolhidos para serem suplentes que estariam substituindo o senador e teriam então a satisfação de poderem dizer: eu também fui escolhido pelos votos do povo de meu estado. Assim, senhor presidente, eu conclamo a todos, vamos responder ao clamor das ruas, vamos também aceitar a proposta do senador José Sarney, aprovada por Luiz Henrique. Tenhamos um só suplente, que não seja parente, não seja cônjuge, mas que este suplente seja também eleito diretamente pelo povo. Essa é, tenho certeza, a vontade da população. Se na hora de fazermos um plebiscito ou referendo, perguntarmos ao povo: você gostaria de poder eleger diretamente o suplente de senador? Eu tenho a convicção de que enorme maioria, próximo de 100% do povo, responderá sim, queremos a eleição direta do suplente. Então, sem prejuízo do parecer do senador Luiz Henrique em favor da proposta do senador José Sarney, eu gostaria de acrescentar e pergunto, senhor presidente, agora pela ordem, para eventualmente aprovada a proposta de emenda da Constituição proposta pelo relator Luiz Henrique, se poderemos também, por que método, votar a proposta de eleição direta do senador, em seguida a votação da proposta do senador José. Nós agradecemos.